Bom, agora que parte dos prefeitos e outros políticos brasileiros que estavam retidos em Israel já chegaram ao território brasileiro sãos e salvos, graças a Deus, a gente pode falar um pouquinho do que foi esse fiasco dessa viagem de políticos brasileiros a Tel Aviv. Eu vou usar como base o que eu acompanhei um pouco mais de perto, que foi o prefeito de Macaé, o Herbert Rezende, em suas redes sociais, deixando a gente a par do que estava acontecendo o tempo todo. Desde o início, quando ele anunciou para os cidadãos da cidade de Macaé que estaria em Tel Aviv a convite do governo do Estado de Israel e com as custas pagas pelo governo de Israel para participar de um evento ligado à gestão de cidades, e que, em função da retaliação do Irã ao ataque feito por Israel, ficaram retidos dentro de bancas durante horas e horas para tentarem aí sair ilesos. Mas para além dessa questão da guerra, quem ataca quem, o que está acontecendo, as questões geopolíticas envolvidas nisso, que eu vou deixar para um outro vídeo, a grande pergunta que a gente precisa fazer nesse momento é: o que esses prefeitos e outros políticos foram fazer justamente em Israel, sabendo-se que só se você estivesse num bunker esse tempo todo, você não teria informações sobre o fato de que Israel hoje promove ataques ao povo palestino que se encontra dentro do que eles consideram como seu território, configurando sim aquilo que a gente pode chamar de genocídio. E essa é a primeira questão. A partir do momento em que esse grupo de políticos brasileiros aceita o convite do Estado de Israel para esse evento, a gente está aí afirmando e confirmando que esses políticos, no mínimo, não ligam para o fato de Israel estar promovendo um massacre contra os palestinos dentro do seu território. No mínimo, não liga. No máximo, apoiam essa iniciativa do governo de Israel. Que vale também deixar muito claro: governo de Israel, povo israelense. Povo de Israel é uma coisa, governo de Israel é outra. É óbvio que uma parte do povo israelense vai sim concordar com as ações do governo. Mas a gente que está aqui não faz ideia de qual é esse percentual que concorda com o massacre que está sendo promovido hoje em Gaza pelo governo de Israel. Então, essa ida a Israel, com tantos lugares no mundo que são consideradas smart cities, como Londres, que é uma das principais referências, professor, mas o governo do Reino Unido não ofereceu uma viagem de graça para os políticos brasileiros irem até lá estudar a cidade. Eu também já quero deixar claro aqui que eu sou totalmente favorável a qualquer conhecer cada vez mais a respeito daquilo que faz. Que um gestor público tenha o direito e o dever de ir buscar em outros lugares referências para que ele traga para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, essas referências, e que elas possam, caso sejam positivas, é claro, ser usadas em favor do povo brasileiro. Isso é para você que fica aí: mas o Lula tá viajando, Bolsonaro viajou, Fernando Henrique viajou, Ernesto Geisel viajou. Todos os governantes viajam e vão ou representar o Brasil fora, ou aprender, ou fechar negócios, e é assim que funciona. Então deixa de ser limitado. E nesse ponto eu acho que o prefeito de Macaé e todos os outros que estavam presentes estavam sim no seu direito de ir buscar referências fora. O problema é que, como eu já disse, quando você vai a convite de um governo que está sendo hoje chamado de genocida para uma parte considerável da população mundial, ao invés de recusar gentilmente o convite, o que você está fazendo é, no mínimo, assinar embaixo e ratificar o fato de que ou você não está nem aí para o genocídio que está sendo promovido em Gaza pelo Estado de Israel, ou você concorda com ele. Então já começa muito errado. E o outro ponto é: se a questão é buscar
referências, tecnologias. O mundo está repleto de cidades que podem ser referências para isso e que os seus países não estão envolvidos em nenhuma guerra no momento. Lembrando aí que o Itamaraty avisou a todos esses políticos que era muito arriscado ir para Israel, e mesmo assim eles foram. E tem uma outra questão aqui, que é o fato das custas dessa viagem terem sido pagas pelo governo do Estado de Israel, porque eu também não sou contrário ao uso do dinheiro público para pagar viagens onde se vai ter algum aprendizado que possa ser aplicado no lugar que esse gestor dirige. Na verdade, isso é um investimento que pode se reverter em vantagens para o povo. Porém, quando você aceita um convite como esse com as custas pagas, isso pode ser confundido com o lobby. Para quem não sabe o que é lobby, é essa aproximação de determinados setores dos políticos para que esses políticos atendam aos interesses desses setores, como, por exemplo, o setor de segurança pública. Há toda uma série de equipamentos e tecnologias que podem ser vendidas a uma prefeitura, a um governo do estado ou ao próprio governo federal. Há leis que podem ser aprovadas numa Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa ou pelo Congresso brasileiro que podem favorecer a um determinado setor da economia. E quando os representantes desse setor da economia se aproximam dos políticos para buscar formas de se favorecer, isso a gente chama de lobby. Não que o lobby seja uma prática ilegal no Brasil, mas em vários momentos ele vai se configurar como uma prática imoral. Quando o grupo que quer ter seus interesses atendidos, por exemplo, presenteia aquele político que pode abrir caminhos para eles. Isso pode ser interpretado, não estou dizendo que essa é a minha interpretação, mas pode sim ser interpretado como um favorecimento. Uma coisa é certa, todos eles têm seus interesses eleitorais. Alguns deles têm pretensões de serem reeleitos, aqueles que estão em primeiro mandato, e outros têm pretensões políticas muito maiores. E não parece não, mas fica muito bonito no discurso quando em campanha um deles diz: eu estive em Israel e fui conhecer algumas das tecnologias mais avançadas no que diz respeito à segurança pública no mundo. Então aquilo que inclusive a gente só ficou sabendo depois que aconteceu, ou seja, não teve nenhum anúncio público disso antes que eles já estivessem lá em Israel, e que se tornou um enorme fiasco no final das contas, porque ninguém ia prever que justamente agora Israel ia resolver atacar um inimigo que tinha poder de fogo suficiente para retaliar. Tudo isso se torna muito duvidoso e eu acho que traz mais problemas do que soluções. Então eu acho que cada um desses políticos hoje deva aos seus munícipes esclarecimentos muito nítidos, muito claros sobre tudo o que aconteceu, tintim por tintim. E a gente fica aqui aguardando esses esclarecimentos. Então é isso, um abraço e até a próxima.